Damos início ao 5º Círculo Literário Virtual do portal Entre Textos, que tem como tema o livro Velas Náufragas, da editora Penalux, de autoria do poeta Diego Mendes Souza. Escolhemos este livro em especial porque, entre os livros do autor, é aquele que, talvez, melhor traduza a alma litorânea, como o autor costuma referir-se frequentemente a sua voz lírica e a este livro. Para participar das leituras de encantamento de hoje, nós teremos o círculo organizado da seguinte maneira. Num primeiro momento, teremos um panorama da poesia de Diego Mendes Souza, realizado pelo professor, poeta e crítico João Carlos de Carvalho. E, em seguida, teremos leituras de encantamento realizadas pelo médico e poeta Luiz Ayrton Santos, realizadas por Carlos Pontes, realizadas por este que nos fala, e também pelo fotógrafo Jairo Leocádio. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, o professor João Carlos de Carvalho. Uma pequena observação. Este círculo está organizado em 2 blocos. Terminado o primeiro bloco... Boa tarde para todos. Obrigado aí pela... Boa tarde. Boa tarde. O começo do segundo bloco está disponível na página inicial de Entre Textos. Então, terminados os 40 minutos iniciais do nosso encontro, a continuidade dele se dará através do endereço hospedado na página inicial de Entre Textos e disponibilizado intensivamente nas nossas redes e também pelo poeta Diego Mendes ao longo da semana. Mais uma vez, boa tarde, com a palavra o professor, crítico, poeta e romancista João Carlos de Carvalho. Boa tarde. Está me ouvindo aí, todo mundo? Estamos ouvindo bem. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, professor. Sim. Então tá. Boa tarde. Eu agradeço o convite do Dilson Monteiro, do Diego, né, para participar desse momento, né, em que a gente vai falar sobre a poesia do Diego Mendes Souza, uma poesia que atinge uma certa maturidade, já aos 30 anos, né, do poeta, e particularmente nos 5 livros que ele publicou em 2019. É tão difícil a gente ver um poeta publicar um livro, né, ao longo de vários anos, e Diego nos presenteou com 5 livros e com qualidades elevadíssimas. Um detalhe que eu percebo, já escrevi um artigo sobre essas 5 publicações, um detalhe que eu percebo nesses 5 livros é a unidade, né? Há uma unidade temática nessas obras, não há dúvida, apesar de que cada livro guarda uma característica própria, mas existe uma unidade temática. Nós não temos assim, muito tempo para nos aprofundarmos em relação a isso, mas eu diria que essa unidade temática tem a ver com um certo aceno utópico que a poesia de Diego Mendes Souza propõe. Um aceno utópico muito particular, né? a sua infância, a sua terra, em particular a sua criação, que é Altaíba, que mistura
Altair, a sua musa, né, a sua musa, a esposa amada, e Parnaíba, sua cidade natal, onde ele se remete, grande parte das vezes, à sua infância. Completando o raciocínio, a poesia de Diego Mendes de Souza, particularmente essas cinco obras que ele publica em 2019, que tem essa característica, né, de acenar para o tópico, tendo como ponto de vista, né, a junção de dois referentes, né, Altair e Parnaíba, formando, né, a Altaíba, na verdade é a celebração da criatividade e da imaginação do poeta acima de tudo. A particularidade, aquilo que destaca essa poesia, são as imagens inusitadas que ele consegue extrair desse processo, né, com bastante acuidade, o que me leva a crer que ele, de fato, atingiu uma certa maturidade poética. Pronto, Dilson, ele fez o panorama da obra. Dilson? Me desculpe, eu estava com o microfone desligado. Nós retomaremos a fala do professor João Carlos para que ele possa fazer a leitura do poema de seu encantamento, o preferido entre os preferidos. Então, eu peço que o professor João Carlos decline o poema, o seu poema preferido, possa ler o poema e também, naturalmente, que comentar esse poema. Fique à vontade, professor. São tantos poemas que eu destaco nesse livro, né? Ele é realmente uma voragem de imagens telúricas, mas todas perpassadas por essa graça, né, da criação, né, do poeta, do eu lírico. Né? Eu vou ler Paragens do Mundo Emerso, tá? Onde os referentes têm, né, tem bastante visibilidade, mas eu vou tentar mostrar como esses referentes se projetam para coisas muito maiores. Paragens do mundo emerso. Ciris e caranguejos imitam o vagar do homem. Os ciris correm sem peias nas areias prolongadas da infância. Os caranguejos que de um maná nos mangues mais sujos da praia, que é meu quintal, onde aprendi docas da vocação turbulenta, emergem ainda dos horizontes do meu sem-fim. Dos caranguejos dos ciris migram quebras-mares, quedas d'águas, que não versam outros desejos, somente fainas do temível, porque o que está à vista é paragem de um universo minuciosamente desprezível. Então, nesse final, gostaria de repetir os versos finais, está essa característica que perpassa toda a poesia de Diego Mendes de Souza, né, pelo menos aquela publicada em 2019. Ele meio que joga a rede, né, ele seduz o seu leitor com os elementos telúricos, né, fala de ciris, caranguejos, fala do homem, fala da infância, imagens que vão nos remetendo a todo um espaço físico, um espaço, né, de memória, e, de repente, né, ele coloca paragem de um universo minuciosamente desprezível. Tá? Quer dizer, o que é desprezível nesse espaço que ele acabou de construir? É exatamente o próprio referente, porque ele quer ir sempre muito além. O referente, por ele mesmo, não interessa, mas interessa, sobretudo, a maneira como ele trabalha, como ele edulcora, como ele transluz todos esses aspectos que foram importantes na sua formação enquanto homem e enquanto poeta. Muito bem, muito obrigado, professor. Dando continuidade às leituras de Encantamento de Velas Náufragas, nós passamos a palavra ao poeta e médico Luiz Ayrton Santos.
para que você possa fazer a leitura do poema de seu encantamento e comentá-lo. Isso, estão todos me ouvindo. Estamos ouvindo. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, com o poeta do nível de Dilson Lages, a oportunidade de estar aqui colaborando, digamos, num poeta inicial pela idade. Uma das coisas que mais me dá prazer é ter um poema lido por pessoas diferentes, porque cada um põe sua energia, cada um põe sua pausa, cada um põe sua respiração diferente, e essas leituras se fazem tão diferentes que até, digamos, bem diferente daquilo que realmente eu, como escritor da poesia, não tinha esse objetivo. Esse fenômeno acontece também quando estamos aqui reunidos para fazer uma análise crítica ou transferir aos outros os nossos olhares sobre uma obra magnífica e que vai produzir para todos leituras diferentes de um poeta jovem, de um poeta que, por ser jovem, nós tendemos a dizer que a maturidade dele ainda não chegou. Ou, mais ainda, dizer que aos 30 ele está bem mais maduro do que aos 20. No Diego, eu penso um pouco diferente, porque a gente vê uma série de construções belíssimas desde o início da sua obra que mostram um poeta maduro no começo. Sua poesia é rica, demasiadamente rica de sinônimos incomuns, é rica de uma metáfora que quem lê faz suas próprias leituras, e isso faz com que toda a sua poesia, em todos os seus livros, seja extremamente prazeroso de se ler. Porque de várias poesias que eu li de Diego, eu fico, às vezes, termino uma poesia e fico imaginando, será que alguém leu como eu li ou entendeu como eu entendi? Porque a leitura dele é realmente enorme, exatamente por essa riqueza de metáforas e a riqueza de um poeta que parece que vive repousando entre as páginas de um dicionário, buscando palavras incomuns para traduzir sentimentos do dia a dia. Vejo isso em quase toda a sua obra. Todos os livros, todas as poesias, a gente nota claramente esse impulso que ele tem de fazer essa poesia maravilhosa. E, então, esse poeta de 30 anos, para mim, ele está maduro há mais de 10 anos. A sua poesia é riquíssima. Num momento como esse, em que eu escolhi propositadamente um poema que eu acho esse poema vai no futuro ser muito mais reconhecido do que ele é hoje. É um poema forte, encontrado em Velas Náufragas. Mas antes de ler esse poema, eu queria fazer uma visão da poesia dele. Por que estamos nas Velas Náufragas? Eu não encontro as Velas Náufragas como o poeta mais maduro. Talvez um livro premiado possa entender isso para algumas pessoas, ou um poeta que agora é dos mais recentes livros que ele produziu, mas eu vejo uma forte volta à sua origem, à sua raiz, que é presente em várias poesias suas. Há uma poesia maravilhosa num outro livro chamado... vou só ler o início desse poema. É um poema Opus 5, Berço Deu Menino, que começa com um versinho muito bonito. Hoje que sou um galho, uma tremenda raiz puxa-me os pés. Que coisa maravilhosa. Esse poema é simplesmente fantástico, eu aconselho que vocês leiam, mas está no livro O Viajador de Altaíba, e é um poema dedicado ao magnífico Reis Veloso. Dei-me então o direito de ler Ser, Dor, Mar. É um poema contido nos Velas Náufragas. O livro que traz a Altaíba à nossa casa, à volta das suas raízes. A raiz onde você vai encontrar o ninho, onde você vai encontrar a mulher amada, onde você vai encontrar aquilo que fortalece o poeta da melhor forma. A raiz é onde nós estamos sempre. O caule pode crescer pelo Acre, por Brasília, agora, quem sabe, indo para o Ceará. Em cada um desses, ele estará dando as suas flores, esses seus livros maravilhosos que vem escrevendo, que eu tenho certeza que a produção não vai parar. Mas é na raiz,
lá dentro, no fundo, onde ele é embebido pelas águas do rio Parnaíba, ou melhor, do rio Iguaraçu. Ele é embebido pela praia, pelo sol, pelas estrelas, por uma série de cenários que enriquece o poeta. A Parnaíba é abençoada. Ela tem muitos cenários para se inspirar. E isso é perfeitamente explicável a quantidade de literatas que nascem naquela cidade. Um pouco mais diferente do que a minha Teresina. Ser do mar. Cosmonave de um coração costeiro que navega na pré-amada dor, na maré do amor, no mar do ser. Meu alter ego, a dor mar, a domar. Os sargaços de um sal salgado, de um sol solstício, de uma lua lunática que passa na alma de enseada. Meu coração aberto, nas praias do sonho, litoral de aberturas ao mundo. Fantástico! Um dos maiores poemas escritos no Piauí, na minha opinião, até agora, de tudo que eu sei de poesia. Parabéns, Diego. Fico muito emocionado de estar aqui lendo esse poema maravilhoso. Obrigado ao poeta e médico Luiz Ayrton. Nós vamos ouvir a leitura de Encantamento do filósofo Francisco Carlos Pontes, que vai se debruçar aí sobre os poemas que estão às páginas 65, 66 e 67 de Velas Náufragas. Vou pedir permissão a vocês apenas para eu projetar aqui o livro. Um minutinho apenas. Um minuto, por favor. Fique à vontade, Opa, Francisco Carlos Pontes. boa tarde. Eu queria cumprimentar aqui o João Carlos de Carvalho, ao Dilson Lages, Enéas Barros, ao Luiz Ayrton e ao nosso querido Diego Mendes Souza, do qual me sinto muito honrado da participação junto com vocês, porque, de algum modo, eu venho acompanhando o trabalho do Diego Mendes há cerca de 10 anos. Quando eu cheguei aqui, o Diego havia lançado há algum tempo, mais um breve tempo, A Metafísica do Encanto. E eu digo para o Diego, Diego, o título desse livro já é um poema, Metafísica do Encanto. Mas hoje coincidentemente, o nosso querido João Carlos de Carvalho, ele nomeou um poema que eu também já havia, que é Paragens do Mundo Submerso. Só que eu vou ler um outro poema, que é Paragens do Mundo Emerso. E vou, assim, simplificar minhas palavras que penso a respeito. E o porquê da escolha. Bom, Paragens do Mundo Submerso, miramar de um farol ilimitado de visão marítima. Estou submerso na salinidade de um coração lameiro que prevê temporais nas paragens do mundo extemporâneo, a fluir do rio Parnaíba, a fluência de um mar delta líneo distante. Logo em seguida, eu vou ingressar na Paragens do Mundo Emerso, é na página seguinte. Ciris e caranguejos imitam o vagar do homem. Os ciris correm sem peias nas areias prolongadas da infância. Os caranguejos que de humanar nos mangues mais sujos da praia, que é meu quintal. Onde aprendi docas da vocação turbulenta, emergem ainda dos horizontes do meu sem fim. E dos caranguejos e dos ciris migram quebra-mares, quedas d'água, que não versam outros desejos, somente painas do temível, porque o que está à vista é paragem de um universo minuciosamente desprezível. Então, sobre esses dois poemas, onde existe contradição
harmônicas e desarmônicas no sentido, eu percebo que o Diego até transcrevi um pequeno, um raríssimo texto do Paulo Freire, e lembrei dessa sensibilidade com que o Diego trata as palavras, os textos e os seus poemas, né? Que se permite inclusive encarnar também no assobio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos, na cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro das flores, das rosas, dos jasmins, no corpo das árvores, na casca dos frutos e até mesmo na tonalidade diferente de cores de um mesmo fruto. Então, essa sensibilidade aguçada do Diego Mendes de Souza nos traz, não somente em Velas Náufragas, como em outras publicações, e, de fato, ele é um acontecimento precoce, dado a sua idade, 30 anos, já é uma publicação formidável. E também quero aqui falar de que eu sou personagem do Diego, na sua morada da alma litorânea, nessa Parnaíba tão exaltada pelo Diego Mendes de Souza. E em Velas Náufragas, em Dunas Monausitas, ele cita a minha esposa e a minha pessoa também, do qual fico muito honrado. Então, é isso. Agradeço muito a participação junto com vocês e quero contemplar junto, testemunhar também esse momento histórico do Diego Mendes de Souza, esse guerreiro incansável. O Diego não surgiu no cenário das letras, não somente para nos dar para se caracterizar como um autor novo, como um autor, não, nada disso. Mas essa profundidade com que o Diego tem mergulhado, né, até chegar em Velas Náufragas, obviamente que vamos ter, a se contar a sua idade física, nós vamos ter um autor de uma trajetória estrondosa. E me sinto assim, digamos, nessa tarde, uma das cores desse arco-íris do qual está sendo formado aqui com vocês, para poder contemplar o Diego Mendes de Souza. Então, assim, muito obrigado pela participação junto com vocês e quero continuar assimilando e lendo os trabalhos desse magnífico poeta, um poeta que não está interessado propriamente em modismo literário. O Diego não ingressou, digamos assim, nessa vibe de modismo, mas o Diego é muito intenso no que fala, é muito intenso no que escreve e no que nos relata. E a poesia agradece reiteradamente essa mudança, essa transformação de que tanto sonhou desde os tempos de Homero, desde o tempo que a escola cínica da Grécia que dizia muito claramente de que nada é estável e anterior, eis que tudo é mudança e transformação. E eu creio sim que o Diego esteja cumprindo principalmente o papel da sua poesia, um papel de constante mutação, um papel de constante mudança. É isso, gente. Muito obrigado pelo espaço. Vou continuar aqui alegremente nessa tarde de encantamentos de Velas Náufragas. Obrigado. Obrigado a Francisco Carlos Pontes pela sua leitura de Encantamento de Velas Náufragas. Conosco aqui o fotógrafo Jairo Leocádio. Ele irá realizar a leitura do poema Oceanides, acho que é isso, o título do poema. Ele só me confirma e justificar o porquê de sua escolha. Qual é a página aí, Jairo, por gentileza? É a página 86, correto? Eu vou projetar o poema aqui. Eu queria só fazer uma pequena observação. Nós temos aqui 6 minutos disponíveis para encerrarmos o primeiro bloco aqui do 5º Círculo Literário. Está disponível no Entre Textos o link de acesso ao segundo bloco deste círculo. Vou só projetar aqui o poema, por gentileza. Está na página 86.
Correto, né, Jairo? Este poema, né? Gilson, o áudio do Jairo Leocádio está desligado. Só um minutinho, eu vou assegurar aqui que o áudio seja liberado. Só um minuto, por favor. Só um segundo, Jairo, por gentileza. Ok, já tá liberado aí o áudio. Boa tarde a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui com todos vocês para apreciar a obra de Diego Mendes Souza. Então eu vou ler aqui o poema Oceânides. Oceânides, minha ressurreição. Oh, que saudades que tenho das águas turquesas das praias do Piauí. Ah, a serena brutalidade do mar, sem sangue, sem rasgos, sem dor, na fúria azul e salgada da claridade solar. Sentado na areia de pedras, de conchas, de algas, eu via a alma do sol a gritar. Eram berros de silêncio e de vento perdendo-se nos olhos tristonhos da minha face de costa, a sussurrar as ondas, à beira da música divina das cracas a tocar. Evocavam outras tardes na rotatória da usina dos sonhos. Gaivotas passavam desiguais, cantando presságios, preservando as quebras marítimas da beleza nas velas derrubadas dos barcos a calhar. Do outro lado não havia ilha, havia distância, havia céu, havia Deus. Havia o eu melancólico, lendo Casimiro de Abreu. Do outro lado havia a infância reclamando as saudades da terra anterior e oculta a avistar esperanças. Oh, carnaúbas, cajueiros, mangueiras, o coração do tempo é um desesperado exilado. Oh, que saudades que tenho das águas turquesadas das praias do Piauí. Que dores, que amores, que loucos ais, a esperar as aves noturnas depois de todos os pardais. Então, como eu falei para o Diego, foi difícil de definir qual poema que eu escolheria para hoje, porque, como eu confesso para ele sempre, eu sou bastante afetado com toda a poesia, com toda a obra do Diego Mendes Souza. Esse poema fala da admiração, da perplexidade, do encantamento do poeta com a água, com Altaíba, com essa relação sua de saudade, de nostalgia e esse clima de melancolia que permeia também esse poema. O Diego, já foi falado aqui, a obra dele é cheia de enigmas, né? Cheia de imagens, cheia de cores. E como ele mesmo diz, que é um pintor frustrado, a gente vê aqui as várias camadas de cores, de tintas, num texto como esse. E ele usa aqui a mitologia para expressar o seu sentimento. Mitologia que também a gente pode relacionar com aos fenícios, quando aportaram no litoral do Piauí. Eu lembrei dessa relação, mitologia, quando ele usa Oceânides, e eu lembrei dessa relação aqui da história. Então é um prazer, é uma satisfação, o tempo está corrido aqui, mas foi um prazer participar e vamos aqui continuar com todos vocês. Muito obrigado, professor.
Obrigado, Jair. Eu também gostaria de fazer aqui a leitura do poema de Meu Encantamento. Na verdade, quando eu me debrucei sobre o livro, eu fiquei a me questionar qual seria a chave de leitura mais adequada para que um livro fosse lido a partir de uma perspectiva que fosse a do senso estético. E nós somos convocados, quando, me permito usar essa palavra, quando lemos o texto dessa maneira, quando lemos em busca do sentido estético do texto, em primeiro lugar, nós somos quase que forçados a vasculharmos as imagens, o ritmo, a vasculharmos as associações que a obra nos autoriza a fazer. E de imediato eu fui capturado a partir do próprio título, pelo chamamento que é essa obra inteira, pelo chamamento que é nós admirarmos, contemplarmos a paisagem litorânea e a paisagem de Parnaíba. Isso está a partir do próprio título, velas náufragas, velas que são submersas pela onda. Então, de tal maneira que a alma litorânea deste livro, ela está, sobretudo, expressa através de uma poesia que é, ao mesmo tempo, duna, é uma poesia que é principalmente onda, e nós conseguimos sentir Parnaíba, se conseguimos sentir o litoral, a região litorânea piauiense, conseguimos sentir esse lugar representado muito simbolicamente nas palavras, no ritmo, nas associações que são construídas. De tal maneira que a leitura que a poesia de Diego Mendes Souza consegue fazer é uma leitura que nos absorve de muito encantamento. E esse encantamento está presente em poemas como um dos poemas que foi lido aqui, que a gente consegue enxergar o farol na discussão gráfica do texto, em que a ideia da contemplação está muito evidente, foi um dos poemas que me saltou aos olhos, e está evidenciado também na maneira muito hábil em que o poeta consegue unir o erudito ao popular, sem perder a simplicidade da comunicação. Os elementos das lendas, das crendices, aparecem dentro desse texto com uma naturalidade tamanha que nós somos quase que pegos pelo braço e levados a visitar um pouco das tradições litorâneas do Piauí. Então, essa é a leitura que eu faço dessa obra, e entre os poemas que estão aí catalogados, que estão reunidos, coletados nesse livro, eu destacaria aqui o poema Encantaria. E porque, aliás, não apenas o Encantaria, eu havia selecionado o Balé de Parnaíba. E por qual razão? Porque outra característica recorrente da poesia de Diego é a facilidade com que ele insere o intertexto, sem deixar de praticar uma poesia que transita entre a poesia pura e essa poesia das relações intertextuais. Então, inserir o intertexto sem perder a naturalidade, sem permitir que haja o esnobismo, não permitindo que haja o esnobismo, não é uma tarefa muito simples. Recuperar outros textos dentro dos textos. Nós vimos um poema ainda há pouco belíssimo, em que isso ficou muito claro. A forma como Casimiro de Abreu é ressignificado dentro da poesia lida pelo Jairo Leocádio. E nós vamos encontrar isso aqui também quando nós lemos o Balé de Parnaíba. O Balé de Parnaíba é um grande diálogo, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, com a evocação do Recife de Bandeira, meus amigos. Eu vou projetar aqui, me permitam, eu vou
projetar aqui o Balé de Parnaíba. Vou fazer aqui a projeção dele, para que a gente possa perceber de que maneira o Bandeira se faz vivo de uma forma muito natural, de uma forma muito espontânea neste poema. Me permitam aqui projetar aqui o poema Balé de Parnaíba, fazer a leitura dele e justificar a fala que acabei de fazer. Deixa eu só localizar aqui o arquivo. Ok? Está visível para todos. Então, deixa eu só localizar aqui. Está na página 76. Quem está acompanhando aí também através do arquivo que foi disponibilizado no portal Entre Textos. Diego Mendes Souza disponibilizou gentilmente o arquivo no portal Entre Textos. Está lá disponibilizado. A versão impressa é da editora Penalux. Pode ser adquirido o livro pelo site da editora, para quem eventualmente não teve a possibilidade de ler integralmente a obra. Creio que todos o fizeram, mas está lá disponível no site da Penalux. Então, eu vou ler o poema e justificar não apenas o comentário que fiz, mas a minha leitura de encantamento. Eu acabei de justificar o meu encantamento com essa poesia e com este poema particularmente. Deveria até tê-lo feito posteriormente, mas a minha ânsia de falar sobre a poesia era tamanha que eu acabei me antecipando. Então vamos aí ao poema Balé de Parnaíba. Sem poder algum sobre a memória, levado pela saudade que vem da infância íntima, vejo o meu coração voltar a balançar com o perdido balé de Parnaíba, que quando menino, antes da virada para este século, acompanhava. Na quadra da escola do professor João Ernesto, onde estudei a vida inteira. Os ensaios do grupo de dançarinos esquecidos pelo tempo da imemória. O batuque, o sotaque da tribo e o folclore da região reinventados. Soam em meus olhares ouvidos diuturnamente. Ei, ei, oh, 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 ei, ei, oh, oh, índios em pleno ritual. Como a tragédia de Manduladino faz-me recordar. Guardo comigo esse primeiro delírio da imaginação. Creio que a leitura desse poema justifica plenamente a observação que ainda há pouco fiz. É o que nós vamos encontrar também, essa mesma representação, nós vamos encontrar em outros poemas. Nós vamos encontrar, por exemplo, no poema em que ele evoca o São João da Parnaíba. Nós vamos encontrar essa mesma representação, esse mesmo ethos presente lá também. Assim também é de meu encantamento o poema Amor à Terra Natal. Nós esperamos, quando eu visito uma cidade, eu procuro logo onde é que está a igreja e onde é que está o rio. E pede um pouquinho do encanto se essa igreja não tem uma torre. Me permitam. Perde um pouquinho do encanto. Então, eu vou ler aqui esse poema para finalizar aqui a minha participação na leitura, intitulado Amor à Terra Natal. E quando as chuvas começam, nesta tarde, de outra geografia citadina, que sinto as dormentes saudades da minha terra, Parnaíba, para onde o rio corre sonoramente, silente e calmo. A memória de um rio é, em essência, também a alma de uma cidade litorânea. Muito obrigado. Eu pediria que os que desejam comentar algum poema da obra, desejam fazer observações sobre a obra do poeta Diego Mendes Souza, sintam-se inteiramente à vontade após a manifestação do poeta. Diego, fique à vontade para as suas observações. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Há uma passagem do Ledo Ivo. Eu gostaria de lembrar que o Ledo Ivo é um poeta alagoano. E no livro dele, Em Confissões de um Poeta, esse livro é de 1979, que é um livro de memórias e de reflexões, que um poeta que possui 3 leitores é um felizardo. Olha só, um poeta que possui 3 leitores é um felizardo.
E o que ele diria agora de mim, hein, Dilson? Meus amigos que estão todos aí lendo os meus poemas, sendo lido em um círculo literário. Para mim é uma emoção imensa. Então eu quero agradecer ao Dilson Lades Monteiro pela excelente realização. Agradeço ao João Carlos de Carvalho pela lucidez na sua apresentação, que foi um pouco intercortada por causa da internet, mas ele soube explanar alguns meandros da minha poesia. E agradeço ao Luiz Ayrton Santos Júnior pela emotividade poética, adorei muito a fala dele, ao Francisco Carlos Pontes por tão valiosa interpretação, ao Jairo Leocádio pelo arrebatamento da sua leitura, e a todos os presentes. Eu vi aí João Pinto, que está presente, é um contista, um grande contista piauiense, vi a Marta Cortesão, o Washington, o Enéas Barros, o Cláudio Ciarline, Cléa, Bruna, Marcelo, Railson, né? Acho que o doutor Itamar está aí presente também. Isso. Se não falhar a memória aqui, sim, está presente, doutor Itamar. E assim, eu quero agradecer a presença de todos vocês. E gostaria de falar um pouquinho de Velas Náufragas, né? Que é um livro possuidor de uma dupla identidade. Essas velas, elas rumam para o vazio existencial. Porque minha poesia, meus amigos, ela é metafísica, ela é herdeira de Rilke, de Rainer Maria Rilke. Eu tenho muito disso, desse poeta alemão, francês, não é? É um poeta de grande emersão, um poeta moderno, e que sempre me contaminou. As imagens de Rilke sempre me fascinaram. Então eu tento expor nos meus livros, e principalmente em Velas Náufragas, por isso esse título também de abismo, né? de caimento, porque tem muito de Rilke. Então, Velas Náufragas, ela expressa a minha intimidade com o mar, que é um tema de poetas extraordinários aqui e alhures, né? Como Vicente de Carvalho, que escreveu muito bem sobre o mar, Fernando Pessoa, inclusive a planta baixa do meu livro é mensagem de Fernando Pessoa. Outra grande poeta também que escreveu sobre o mar é Sofia de Mello Breiner Andressen, né? Só para citar assim, os mais originais. Então, o meu livro, esse livro que a gente está aqui comentando, Velas Náufragas, ele é esse fascínio pelo mar e também um fascínio pela Parnaíba, minha cidade natal. E o livro ele tem a abertura de um poema do Benjamin Santos. E essa escolha desse poema do Benjamin Santos, que é um dramaturgo que sempre me contaminou, porque me acompanhou desde o início, desde quando eu estreei, o Benjamin está presente na minha vida, e bem antes disso, porque o texto dele sempre me encantou. E aí eu abro o livro no primeiro opus, Alma Litorânea, e no segundo opus, chamado Coração Costeiro, eu abro com um poema do Benjamin Santos, chamado Pelos Mares. Esse é o nome do poema. E o poema é belíssimo e sempre me tocou. Então, a Gênese de Velas Náufragas é uma peça de Benjamin Santos, porque minha avó, Maria José Ferreira Souza, leu para mim, quando eu era criança, um texto do Benjamin chamado A Princesa do Mar Sem Fim. Esse texto é dos anos 70, né? O Benjamin que se destacou como um grande dramaturgo voltado para o público infantil. E eu lembro do Benjamin em uma passagem lá nessa Princesa do Mar Sem Fim, até o título é lindo, né? E ele diz ali, na primeira cantiga desse livro, inclusive a Funarte publicou esse livro recentemente, Teatro Infantil do Benjamin Santos. E tem uma passagem aqui na Princesa do Mar Sem Fim, em que o Benjamin diz assim: ai, Labino é uma terra, reino do mar sem fim. Essa imagem ela sempre esteve comigo. Por isso que eu recriei a Parnaíba através de Altaíba. E aí, porque Altaíba é uma terra, é meu reino do mar sem fim. Inclusive, em um dos poemas, essa terra Altaíba, ela está dentro de um outro signo, que é o signo de Tigres, que é um país que eu inventei. Quer dizer, minha poesia, ela é muito, muito invenção. Né? Ela tem muito desse toque de Guimarães Rosa, dessas imagens abruptas, né? Imagens que avassalam, que é imaginação. Porque, para mim, literatura é imaginação, é fascínio, é abismo. Eu tenho aquilo comigo que o Albert Camus sempre dizia,
e que é uma passagem assim formidável, e que ele diz assim: com tanto sol na alma, como pude apostar no absurdo? Quer dizer, essas frases, elas sempre ficaram em mim, com tanto sol na alma, como pude apostar no absurdo. E em Princesa do Mar Sem Fim, o Benjamin também diz que pertinho da Parnaíba fica o Labino, sabia? Terra de muito caju, riacho, cabrito, gia. Quer dizer, esse fascínio eu bebi, a minha fonte, o meu fascínio inicial veio com Benjamin Santos. E por ser herdeiro dessa voz, dessa dicção das imagens do Benjamin, eu construí as minhas velas. E se as minhas velas, elas têm esse quê de absurdo, né? Porque eu já disse até outras vezes aí que eu me deixo levar pela fluidez das palavras. Sou chamado, não procuro, não racionalizo. E é bem isso, a poesia não pode ser raciocinada, porque ela perde o seu encantamento. E dentro dessas leituras de encantamento, eu gostaria de ler para vocês um poema de Velas Náufragas chamado Marola, que, na verdade, é uma outra canção do exílio, porque quem é que não conhece, né, desde o intelectual ao analfabeto, quem não conhece... Quem não conhece os versos de Gonçalves Dias, né, que é nosso maior lírico, e ele diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E aí eu transcrevi isso, né? Minha terra tem xananas onde não pode o bem-te-vi cantar. Por encontrarem-se no chão as xananas, sombras também não podem dar. O céu é um clarão magoado. A fazenda várzea que conheço não tem ainda tantas flores assim. No cantagalo, com a estrela Altair vivo, porque de amor estou completo e extasiado. Em amar o verde olhar sozinho às claras, vou a mostrar as maravilhas da Parnaíba, de lagoas, de dunas, de caranguejos, de ciris, de rios, de mar. Minha terra tem xananas, mas não pode, nem nunca poderá o bem-te-vi nelas cantar. Minha terra tem carnaúbas, que não hei de por aí encontrar, carnaúbas de largas palhas, que com os ventos e as chuvas cantam que nem sabiá. Meu Deus, se a morte sorrateira antes do tempo chegar, permita que uma prece sem pressa eu faça, para que a amargura que sinto por terra se desfaça. Minha terra recôndita tem cajueiros, que em copas altas, cajus docíssimos pode dar. Quer dizer, a minha poesia é sempre a transfiguração de inúmeros autores, mas sem perder a originalidade, né? Sem perder aquela cadência, a musicalidade, as imagens originais. E então, em Velas Náufragas, a maior personagem é a Parnaíba, e há uma certa iluminação em torno da minha cidade, né? Parnaíba, que é tônica nas obras de Assis Brasil, com Beira Rio, Beira Vida, do Renato Castelo Branco, do Alcenor Cadeira Filho, né, que são as grandes expressões da minha cidade, em termos de poesia, em termos de prosa, de romance, de novelas. E também eu gostaria aqui de destacar um livro do José Castelo, intitulado Ribamar. Ele que era filho de um parnaibano, né, o Zé Castelo hoje é ilustre, venceu até o Jabuti. E ele diz, em uma passagem desse livro Ribamar, de 2011, que o sol em Parnaíba derrete tudo, as palavras pingam. Quer dizer, é muita imagem, Parnaíba é uma grande inspiração. E o meu livro Velas Náufragas, ele também tem um diálogo profundo com o Poema Sujo, do Ferreira Goulart, que é um livro de 1975, e também tem uma correlação com o Táxi, ou Poema de Amor Passageiro, do Adriano Spínola, que é um poeta de Fortaleza, né? Esse livro foi escrito em 1986, mas o meu livro dialoga com conceito e com estética, com essas brilhantes inovações da história que foram esses dois poemas. São poemas livros, né? E o Velas Náufragas, apesar de estar construído em duas partes, eu também considero que seja esse poema livro. Então, Velas Náufragas está para Parnaíba, assim como o Poema Sujo está para São Luís do Maranhão, e assim como o Táxi, ou um poema de amor passageiro, está para
Fortaleza, né? Suas cidades berços com muito valor. E outra coisa que eu gostaria de destacar também é que a capa do livro, né? Os poemas são velas, né? São poemas que migram, que não se sabe para onde eles migram, mas essa capa do livro, né? É uma pintura, é uma tela do Van Gogh, que é muito, muito sugestiva. É uma paisagem em alto mar, mar revolto, mar bravo, como é o mar da Pedra do Sal, da minha Parnaíba. Então, são imagens recolhidas da vivência e do sangramento anímico que pede evasão. E o mar, para mim, também é sangue, né? E eu sempre fui fascinado pelo Van Gogh, porque o Jairo já destacou aí, né, que eu sou um pintor frustrado, e sou mesmo, viu? Que o que eu queria ser na minha vida era um grande artista plástico, mas não tenho talento para isso. E aí, essa tela do Van Gogh na capa do livro, né, foi pintado no sul da França, no mar Mediterrâneo, e tanto você observa na capa que tem areia, tem mar, tem céu, né, tem tudo, tudo isso está contaminado em meu texto. E Van Gogh pintou essa tela em Sainte-Marie-de-la-Mer, que fica no sul da França, em pleno mar Mediterrâneo. E ele tinha problema de saúde, todos sabem, né? Ele tinha a insanidade, e ele foi para essa vila de pescadores, passou uma semana para poder curar-se, né, dessa insanidade. Mas é essa insanidade do Van Gogh que me atrai e que nunca foi curada, não é? Porque a esquizofrenia não tem jeito, né? E eu me insiro na loucura dos que escrevem. Há todos os tipos de louco e as suas características, não é verdade? Há aqueles que rasgam a roupa, que jogam pedra nos outros, que saem correndo pelas ruas, mas eu me insiro na loucura dos que escrevem, e é nessa insanidade de absurdos que me encontro, porque volto aqui ao Albert Camus, porque com tanto sol na alma, como posso apostar no absurdo? É por isso que eu aposto no absurdo, e é por isso que eu aposto na loucura, porque a loucura é uma forma de transgressão, né? É uma forma de liberdade, é uma forma de enclausurar, mas libertar o sujeito. A loucura é triste, é sim, mas há uma loucura sadia, que é a loucura da arte, né? Então, meu livro, ele está dividido aí em opus 1 e opus 2, né? Uma parte é canto, outra parte é lírica, e nesses cantos, são 10 cantos, e há um prólogo, né? Uma sentença, um paládio de salvaguarda, de defesa da minha cidade. Enfim, é um livro que exalta Parnaíba, que exalta aquele sentimento, aquele intimismo, né, que tão pensado por Dostoiévski, que é quem canta sua aldeia universal. Então é isso que eu tento fazer. Eu tento cantar a minha aldeia, porque meu livro é instinto, minhas palavras são instinto. Eu nada programo, eu não tenho nada programado. Eu tenho visão do tempo, é verdade, tenho visão da literatura, porque sou um leitor assíduo, sempre fui. Então eu amo as metáforas me amam, e o meu livro é recheado de metonímias, de toponímias, de palavras aleatórias, de palavras soltas, sem peias, não é? São palavras que se rasgam, palavras que voam, né? Que tem agudeza de espírito. Enfim, minha alma, que é minha alma litorânea e que é meu coração costeiro, é uma alma ladina, é uma alma de agudeza do espírito. Por isso que eu invento aí algumas palavras, como seres aladinos, né, que nada mais é do que as carnaúbas, os camarões, os siris, os caranguejos da minha terra. Eu falo tanto em caranguejo, eu que sou um filho do signo de câncer, né? Então o símbolo de câncer é o caranguejo. E essa questão de ser aladino também lembra Aladim, o gênio da lâmpada, das imagens, né, da marola, do mar agitado, porque minha poesia ela sempre foi impetuosa, ela sempre rasga como o rio passa, né? O rio passa à procura de um mar. Então, é essa insanidade que eu busco, é essa insanidade da palavra, a insanidade das imagens. E, para mim, a poesia é a insinceridade. Vejam só, a poesia é a insinceridade. E não fingimento, como dizia o Fernando Pessoa, né? Em quem eu me inspirei para escrever Velas Náufragas. Eu me inspirei em mensagem de Fernando Pessoa. Aliás, eu minto. É a sinceridade transmutada em fingimento. A verdade é isso, é que a poesia ela é uma sinceridade transmutada em fingimento. Então, Velas Náufragas é essa fabulação, essa imagem do universo interior.
porque eu também tenho aquilo muito de Goethe, né, que a poesia é a arte de desfazer nós cegos. Né? Então, se você é cego, se você tem as suas amarras, a maneira de libertação é através da palavra. A palavra, ela é imagem, a palavra, ela te contamina, a palavra, ela por si, ela se expressa e se expõe. Né? Por isso que eu não tenho medo de ser ridículo, isso eu já disse também. Eu tenho uma defesa do ridículo, eu também tenho aquele pensamento da Nélida Pinhon, que ler é deixar de ser você. Né? Então, escrever também é deixar de ser você. E aqui trago a leitura que fiz da minha terra natal. Por isso que Velas Náufragas é transfiguração. Eu escrevo para salvar a minha alma. E eu lembro aqui que isso não é meu, não. Isso é de Fernando Pessoa. Ele escrevia para salvar a alma. Então, eu quero, com as minhas palavras, salvar a minha alma. Eu acho que eu já me alonguei, não é disso? Mas eu queria só concluir dizendo que eu já disse até isso outra vez também, que eu prefiro ser ridículo a ter que perder as paredes testemunhais dos meus sentimentos e sofrimentos. Por isso que eu sempre volto a ler do Ivo, né, que a chuva te ensina a ser invariável sem se repetir. Por isso que eu sempre evoco o grande ler do Ivo, que para mim sempre foi fascinante, porque escrever, né, é preciso ter a casa da alma arranhada. Eu penso muito sobre isso. Para que você escreva, é preciso que a casa da sua alma esteja arranhada. Caso contrário, as suas garras de lince não rasgarão a memória e o afeto do seu possível leitor. É por isso que a minha poesia atinge em cheio todos vocês, porque eu tento rasgar a minha própria alma e com essas garras de lince ferir a alma de vocês. Quer dizer, é a identidade tão necessária à presença do vivido, porque as palavras devem sangrar para comover o íntimo, para comover o íntimo do outro, de outro também, não é? Então, eu acho que eu também tenho aquele pensamento da Raquel de Queiroz, né, que ela dizia que a literatura dela era testemunho, né, e ela dizia que ela tinha uma razão diferente, e que, em certo sentido, o seu desejo interior era ser testemunha do seu tempo, da sua gente, principalmente de si mesma. Ela dizia que existia, que era, que pensava, que sentia, e que queria que todos soubessem disso. Então é isso, eu quero que, através dos meus poemas, eu quero que todos saibam da minha casa interior, que todos saibam da minha existência. Eu acho que é isso, Dilson. Obrigado pela audição de todos vocês. Viva Velas Náufragas! Parabéns a Diego Mendes Souza. Nós temos 10 minutos e a palavra está franqueada para quem queira comentar algum outro poema, fazer alguma observação, pontuar algo que julgue relevante. Sintam-se inteiramente à vontade. Bom, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do querido poeta, que, na verdade, ele não é o Zé Limeira, mas ele também é um poeta do absurdo. Isso é muito bom. A poesia reverencia e agradece. Nós sentimos saudade, inclusive, dos anarquistas. Né? Mas, assim, inclusive, muita coisa do que você falou agora é um tabefe na cara dos incrédulos de caráter, porque o Diego Mendes Souza é um cara de muito caráter, sabe? E eu queria, assim, agradecer muito por ouvir Diego Mendes Souza relendo os seus momentos fundamentais. O que é que eu estou chamando de fundamentais? Porque alguém comentou aqui, mas, de fato, o Diego nos transparece o cheiro de sua terra, o odor, a brisa dessa terra. É maravilhoso quando a pessoa tem esse ufanismo. Por exemplo, eu sou um cearense que mora no Piauí. Eu amo minha terra, eu sou da região do Cariri, de Juazeiro do Norte. Juazeiro nunca saiu desse peito, nunca saiu do meu peito. Então, eu admiro quando eu vejo o Diego Mendes Souza exaltando Parnaíba. Eu acho lindo que é necessário que a gente, da mesma forma que a gente veio do pó, a gente volta para esse pó do qual a gente dedicou todo o amor de nossas vidas. Então, Diego, que bom
você relê momentos fundamentais. Parnaíba é uma cidade que precisa desse carinho, desse afeto, e principalmente através da literatura, né? Você é uma pessoa extremamente altiva. Eu conheço um pouco do seu trabalho. Eu não conheço pela via da crítica literária. Eu nunca me pretendo ser um profissional da literatura. Deus me livre. Eu quero sempre gozar dessa paixão pela literatura. Sempre, sempre. Não quero me sentir um grande profissional da literatura. Nunca, nunca. Porque, como disse o Lenin diz assim, no dia que eu perder o meu sentimento infanto-juvenil pela música, eu vou fazer outra coisa. Então, a mesma coisa eu me refiro à literatura. No dia que a gente perde a paixão, a sensualidade, o tesão, o mistério e tudo que a literatura envolve, aí, meu amigo, é outra coisa. Com certeza não é mais literatura. É outra coisa que você está em busca e não sabe. Diego, obrigado por essa tarde divina. Velas náufragas, eu tenho certeza que é uma vela que vai por tantos mares ainda, desde o tempo daqueles das escolas de Sagres até hoje, porque você é a transfiguração de uma passagem heróica de um navegador brilhante, jovem e ardente. Por isso que eu digo, obrigado por reler momentos fundamentais. A literatura precisa disso, sim, cada vez mais. O que você releva Parnaíba não é no sentido puramente regionalista, nem tampouco demagógico. Não é isso. O que você exalta Parnaíba é num outro sentido muito mais profundo, muito mais místico. Isso é bonito demais. Isso torna com que Parnaíba torne-se não apenas uma cidade dentre milhões de cidades, mas uma cidade do qual se aloja no seu peito. Isso é muito engrandecedor. Obrigado, Diego. Um abraço, querido. E um abraço a todos vocês. Obrigado. Nós temos uma pessoa inscrita. Fique inteiramente à vontade, senhora Lourdinha. Não, só quero dar os parabéns ao Diego, que é um poeta grande e muito querido. Dar os parabéns por essa live maravilhosa. Obrigada. Obrigado, Lourdinha, pela sua presença. Viu? Lourdinha Leite Barbosa, que fez um comentário belíssimo aí no final do meu livro sobre essas velas náufragas. E ela diz, um belo poema, um canto de amor às praias, às águas, às paisagens e às gentes da Parnaíba, de Nossa Senhora da Graça e de outras paragens. Sol, sal, sargaço, ciris, sereias, mundo submerso, mundo emerso, amigos, poetas, poemas, poesia, palavras à solta, tudo junto, tudo livre, sem freios nem peias na alma litorânea de Diego Mendes Souza. Lourdinha Leite Barbosa, da Academia Cearense de Letras. Obrigado por suas palavras, Lourdinha. Muito feliz. Obrigada, Diego. Você merece. Você é um grande poeta. Parabéns. Obrigado, querida Lourdinha. A palavra continua franqueada para quem dela queira fazer uso. Quer falar? O professor Dilson. Fique à vontade, João. Fique à vontade. Professor Jairo. Eu queria sugerir aqui, já que estamos na semana do aniversário da Parnaíba, do Diego Mendes Souza, possa recitar esse poema. Diego, você Prolóquio Encontro de Paládio. Está contigo, Diego. Prolóquio Encontro de Paládio. Berço deu menino. Hoje que sou galho, uma tremenda raiz puxa-me os pés. Trilhas alagadas, nas ventiladas areias do berço deu menino. Sou um rio no curso onírico, andando na quentura da tarde. Espero as estrelas marinheiras da noite, vindo como um susto apressado, no alento folheado do meu coração. Sei que a hora é de implosão, minha avó, na noite da saudade. A cordilheira se desespera, é o drama do perder na velocidade do tempo, que não irá retornar na secular trama da árvore desgarrada como um pássaro distante da ilha, posto na imagem do teu sorriso mais íntimo da minha lembrança. Sei que a vertigem tombou meus olhos,
repletos de lágrimas, recolhendo o desejo do rever teu rosto nos prazos varridos pela vida, tão triste, tão perdida, sem elos que fazem a comunhão do destino. Essa dor completa, infinita, como um colosso intraduzível, em seu eco sem identidade. Agora que sou mar, um oceano naufragado de águas salgadas, penetro no chão abismal do grito da terra, no escuro fundo da linguagem de Deus. Ele que predestinou o sofrer ardente, o passo contrário dessas ilusões inteiras de âmago invadido, o choro cantante e sempre errante, já que sorriu, vou ligeiro atrás dos mistérios magos que me querem alado como um anjo ausente. Mas a composição do meu turbulento sangue evoca o amor da musa na tempestade dos raios, afundando barcos carregados de olhos escorregadios. Só eu sei amar sem morrer, porque amar é uma armadilha certeira nos frutos carcomidos da beleza. Minha poesia quer a permanência no ar solitário desse céu extremamente azul da cidade de onde venho, de dunas peregrinas e de guarás bravios. Nasci nos braços do Parnaíba, no negrume de uma rua onde minha mãe semeou seu gemido eterno. Desde então, o sol contempla meus apertados olhos no espetáculo do mundo, angustiado nas fugidias pedras da balada sonora do meu choro audível, ainda no instante dessa glória fagulhada de memória. Aqui, a passagem dos dias é tufão em silêncio, um corredor de partida para a longa aventura dos segundos inerradáveis de um viajor e seu pergaminho de couro envelhecido. Os cajus são alianças de carne e pecado, castanha de brancura na voraz na pele do jardim descampado da aurora. Os caranguejos saem para o mangue em rotina suja aos fantasmas do mar. Aos poetas luzem a cor vibrante das xananas e um ritmo contínuo de ir para os lados da praia inominada. Caju e caranguejo, almas de todo ser vivente que deseja o mesmo porto durante a voragem do medo, debandado das raízes em evidência. A morada dos caranguejos, escudo de pau e casca do tronco deste sal epifânico e purificado de nome. A poesia é essa epifania. É do Opus 2, O Coração Costeiro. Sim. Os capitães responderam: as nossas 7 galeras não sabes de onde vieram, de que portos e de que terras. Partimos na nuvem fria dos mares de tua saudade, bêbados de maresia e alheios à tua vontade. Somos teus 7 veleiros, teus mistérios, teus segredos, tuas dores, teus desvelos, teus companheiros de medo. Benjamin Santos. Essa parceria tão bonita do Diego com o Benjamin Santos, né? É assim, muito resplandece todo afeto. E Velas Náufragas é uma idealização muito bonita, né? E quando eu me referi naquele momento, agora há poucos minutos, sobre reler os momentos fundamentais, e a ideia que a gente tem da poesia do Diego é que ele está sempre relendo, e como se estivessem renascendo as ideias, como se estivessem, digamos assim, ressurgindo, né? Ressurgindo vezes. E como foi dito aqui hoje à tarde, das imagens que transparecem a poesia do Diego, né? Imagens muito claras, muito corretas. Sim, pô não. Eu vou aproveitar aqui para, após aqui a sua observação, pedir ao Diego de passar a palavra também aqui ao João Pinto, que eu creio queira se manifestar, de perguntar a você, de pedir a você depois que nos esclareça o que há de influência em sua poesia da geração de Tarcísio Prado, Benjamin Santos, da presença de Jorge Tufi,
Então, de que maneira o pensamento, as concepções desses escritores, que também foram ativos produtores de cultura, de que maneira o pensamento e o fazer deles está, de alguma forma, presente também no seu fazer, ou de alguma forma o influenciou. Mas eu vou passar a palavra aqui para o João Pinto. Você quer falar um pouco mais, Carlos? Francisco Carlos? Então eu vou desabilitar aqui o microfone do João Pinto. Você nos ouve, João? Boa tarde. Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estamos ouvindo bem, fique inteiramente à vontade. Eu vou pedir só para você habilitar a sua câmera, se for possível. Eu estou no celular. Está no celular? Então tudo bem, fique à vontade para a sua intervenção. Tá bom. Olha, eu queria agradecer por estar nessa sala de bate-papo literário com relação ao poeta Diego Mendes. Quero também conversar um pouco, também aprender um pouco sobre a poesia dele e dizer ao Diego que eu escrevi alguma coisa que eu gostaria, eu fiz algumas as anotações da poesia dele, que é isso que eu gosto de fazer quando eu estou lendo uma obra literária, tá entendendo? Aí é o seguinte, eu escrevi isso aqui no canto 3. Aí eu criei uma antonomásia, ou seja, um apelido para o poeta Diego, o viajor de Altaíba. O viajor de Altaíba. Aí eu escrevi uma coisa aqui, ó. Por similaridade à bandeira, o poeta cria Altaíba, imagem de Parnaíba, e assim interloga com a cidade, em um canto telúrico, diferente de Apassárgada, que é um cosmo paisagístico, onde bandeira se dá o luxo de tudo ter lá, inclusive o amor das prostitutas. Mas o que a gente observa nesse mundo criado pelo poeta Diego é que esse mundo não é um mundo onírico igual ao do poeta Bandeira, que já trazia influências também da poesia simbolista na época, no Brasil. Mas que esse mundo dele é um mundo real, é um mundo de experiência própria que o poeta repassa na obra dele. Aí eu fiz outra anotação que eu gostaria de ler também, assim, ó. Toda a poesia de Diego está intricada na emotividade do eu lírico. Assim, sua imagem interior transfere-se à paisagem, às pessoas, aos objetos dessa paisagem, rica de sugestões para criar as grandes metáforas e construir a intertextualidade para reverenciar os seus feitos. É aquilo que diz Otávio Paz em O Labirinto de Solidão. Todo contato contamina. Vale por parte do poeta sua experiência de vida em sua paisagem. Então é o seguinte, esse livro do Diego,
me parece também que é aquilo mesmo que quando Otávio Paz vai escrever sobre a colonização do México, ele quer significar para a gente tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente lê, isso depois sai como influência dentro da personalidade artística do artista. Então, essa reverência que o poeta faz à poesia romântica, ela está aí dentro da poesia dele. Nos cantos, a começar pelos cantos lá de Gonçalves Dias. Aí eu pergunto ao poeta Diego Mendes, que essa contaminação ou a influência que ele teve com a vida circunscrita aí no Piauí, que é o meu estado também, se isso não vai eclodir depois em novas obras aqui dentro da paisagem amazônica. Porque eu pensava como escritor, como prosador, que eu iria escrever meus contos, principalmente minhas obras de contos, só dentro dessa paisagem piauiense. Mas quando eu deixei o Piauí e fiz uma migração para Paraíba, e mais definitivo para o Amazonas, isso aí ganhou relevo dentro da minha personalidade artística. Porque eu encontrei uma paisagem de abundância, que é essa paisagem aqui da região amazônica, diferente dessa paisagem de aridez que é o Nordeste. Então, eu pergunto ao poeta, eu estive conversando com você outro dia com relação a essas coisas. Porque esses contatos que a gente tem com paisagem diferente, acaba que, dentro da interioridade da gente, a gente fica dividido entre essas paisagens. Então, o único recurso dessa angústia, ou desta euforia por outro lugar, é a gente construir uma obra que faça essa interlocução entre essas duas paisagens. Eu acredito que o poeta Diego Mendes, ele vai sofrer essa influência amazônica dentro de uma nova estética dele. Eu acredito porque eu sofri isso também. Aí o que eu observo? Agora, ele estava falando que a obra dele é uma obra de riquezas dentro dessas metonímias, como ele falou, o que eu falo, dentro dessas funções. Olá. Estamos ouvindo, João, pode continuar. Sim. Aí é o seguinte, não é só a metonímia que existe dentro da obra dele. Tem outra figura de linguagem, que é a prosopopeia, ou a personificação, que caracteriza esse amor e essa paixão pela Parnaíba. A começar por o título da obra, Velas Naufragadas. Isso aí é uma personificação, uma prosopopeia. E, além do mais, de ser essa prosopopeia, isso caracteriza, dentro da obra dele, a morte como processo inexorável para a gente, tanto dos siris, como dos caranguejos, como a gente também. Então, essa questão, essa interlocução que ele faz com as influências aí
no período que ele começou a ler essas obras românticas, tem todas essas figuras de alto padrão dentro da escola romântica, a personificação, a metáfora, a metonímia, tá entendendo? Até o uso sugestivo de muitos adjetivos dentro da construção literária dele. Mas só que isso dentro de um plano da modernidade. É o que a gente vê, por exemplo, na prosa. A prosa tem escritor que ele é neorrealista, ele é neonaturalista, tá entendendo? Então, essas influências a gente leva para a construção do texto literário da gente. E quando essas influências de ecos de escolas literárias passadas ganham contorno e similaridade dentro da obra da gente, a gente se define com esses ecos, mas dentro de uma linguagem moderna. Porque a linguagem dos poemas dele é uma linguagem moderna, mas ele ficou contaminado como todo mundo, porque a gente pensava que o modernismo fosse, como é que se diz, radicalmente abolir todas essas influências da literatura do passado, não. Mas a gente encontra ainda um escritor moderno que ele é realista, ele é naturalista, ele pode ser um escritor simbolista também, dentro da prosa ou dentro da... Quando ele diz, olha, a minha poesia é metafísica, então ele está caindo também para a corrente simbolista dentro da obra dele. Então ele reúne todas essas características de interlocução com esses autores do passado e faz uma bela poesia com uma linguagem moderna, evocando e reverenciando os poetas mortos e, por que não dizer, com maior concisão, Parnaíba. Era isso que eu teria de dizer ao poeta Diego Mendes, que agora ele passa a ser meu vizinho aqui na Amazônia, que eu moro no Amazonas. Obrigado. Bela leitura, João. Muito obrigado. Fique à vontade, Diego, para fazer a comentário. Bela leitura, João. As suas... Perfeito. Você poderia... João, os seus questionamentos são muito, muito pertinentes. Está travando, Dilson? Não, estamos ouvindo. Você poderia comentar a primeira pergunta que nós fizemos e em seguida a pergunta do João. Vou começar pela do João e depois retomar a pergunta inicial acerca da influência da geração de Tarcísio Prado, Benjamin Santos e também sobre a influência de Jorge do Fim. As colocações do João Pinto, o nosso contista e romancista piauiense, residente em Manaus, né, no Amazonas, em plena Amazônia brasileira, foi muito pertinente. Todas as suas colocações, João. E, realmente, a minha poesia tem essa personificação e tem essa busca ao passado, esse retorno lírico aos grandes vates do tempo, né? Porque eu também já disse uma certa vez e continuo repetindo que eu já li todos os poetas do mundo. Quer dizer, todos esses poetas que me fascinaram, que me comoveram, que moveram o meu ser, meu espírito, que me impulsam a escrever. E você tocou num ponto muito interessante, essa questão da memória, né, da memória ilhada, da memória amazônica que eu vou passar a aderir, porque hoje a Amazônia, para mim, é presente. E a minha poesia em Velas Náufragas é passado. É o passado que eu vivi, são as minhas lembranças, são as minhas memórias, as minhas angústias, os meus desesperos, as minhas ranhuras de alma. E a Amazônia certamente vai passar a inserir, quando ela for passado, ela vai me contaminar, de certa maneira, porque eu estou vivendo hoje no Acre, né, no coração da floresta, em Cruzeiro do Sul, na fronteira com o Peru.
E dentro desse contexto, João, eu gostaria de dizer para você, e eu sempre também digo isso, que hoje eu sou um nordestino do norte, com muito orgulho. Eu sou um nordestino do norte. Eu posso dizer uma coisa para você? Aqui existe um estudioso que melhor estudou o nordestino na região amazônica, que foi Samuel Benchimol. Ele diz que o nordestino, quando chega aqui, ele chega brabo. Com o tempo, ele vai adquirindo essa tonalidade amazônica, aí ele fica manso. Quando ele fica manso, ele fica dividido entre as duas paisagens. Ele ama a paisagem amazônica e da sua terra de origem. Foi isso que aconteceu comigo e provavelmente vai acontecer com você. Tá entendendo? Eu tenho plena consciência disso, João. Eu tenho certeza que a Amazônia já está ruminando dentro de mim e que isso vai trazer uma evasão de novos poemas já com essa alma amazônica, né? Esta alma de um amazônida inserido em um contexto de explosões, de imagens que a floresta nos remete, que a floresta atrai ao olhar, né? As sensações. A floresta amazônica ela traz muitas sensações, muita mitologia, muitos mitos, né? Muitas imagens de rio, imagens do homem, do próprio homem, do próprio ser amazônico, né? Da borracha. São várias ideias que podem ser dos indígenas, as imagens, a vida dos indígenas, o linguajar, as expressões, tudo isso, com certeza, vai contaminar a minha poesia daqui para frente. Não tenho a menor dúvida disso. E outra coisa, quando você usa, por exemplo, esse símbolo aí no seu texto, caranguejos e ciris, está por trás disso o homem oprimido da região dentro dessa aridez. O texto literário sempre sugere essas coisas. Não é fácil. Você tem razão. Isso é uma metonímia. São as metonímias, e essas personificações, essas prosopopeias que você usa no texto, é aquilo que Maçom Moisés diz, que o homem romântico, o homem de espírito romântico, ele divide a sua emotividade. Uma parte dele fica dentro de si e a outra ele coloca dentro da paisagem. É através dessa fusão da emotividade dividida entre paisagem e o ser humano que nasce a literatura. E você tem toda a razão, João. Inclusive, essa questão dos caranguejos e ciris, né? Tem uma passagem em Belas Náufragas que eu digo assim: e nos caranguejos eu mato a minha raiva de ser homem ladino e das palavras. E em outro trecho eu digo assim: os ciris ensinaram-me a nadar na solidão dos dias emirados sobre as águas. Quer dizer, são imagens, personificações, né, de seres que eu chamo de aladinos. E aí entra carnaúba, caranguejo, siri, tartarugas, né? Essas imagens que são do mar e imagens que são do Piauí, né? A expressão do Piauí. E também, João, em outro trecho, né, tem um poema chamado Nereidas aqui também, quando você falou dessa memória aí da infância, das coisas que a gente aprende com o tempo, né? E eu digo assim: quando bem garoto, a claridade não me ofuscava o olhar, e curioso pelas desrazoadas insolências do pecado, observei no mais baixo meretrício que o copo de leite do sexo das putas entumecia como baiacos mortos ao longo da praia, desses corpos entristecidos pelo tempo, na 40, fronteira com o rio Guaraçu, ou mesmo no Porto dos Tatus, no rio Parnaíba, eu trouxe ao poema as percepções de um mundo atropelado por desejos desiludidos e por escuridões restauradas no azul das águas mais profanas, porque a beleza estava ali, brotando como semente sem raiz,
no aroma sublunar dos baiacus apodrecidos. E quando É você isso, João. coloca, e existe outra influência importante nessa tua obra, dentro assim do espírito romântico, é a questão da morte. Só que essa morte aí, essa morte colocada e a forma como você personifica a paisagem, a natureza, o mar, ela torna assim uma influência barroca dentro da tua poesia, porque não é só a questão da morte que há dentro dessa expressão de naufragada, mas questão também da vida das pessoas, das lembranças e tudo. Então essas questões aí elas se dialogam, se intricam dentro do texto e tornam um texto muito acessível, muito bom para se ler. E seu livro eu já mandei para lá, tá? Obrigado, João. E respondendo à indagação do Dilson sobre a presença de Tarcísio Prata e Benjamin Santos e de Jorge Tufi nos meus textos, né? É porque eu tive uma ligação muito séria e amável com esses escritores no meu começo. Aliás, o Benjamin apareceu na minha vida bem antes de eu pensar em algum dia escrever algo. E as palavras, as peças do Benjamin, A Princesa do Mar Sem Fim, O Pavão Misterioso, O Princês do Piauí, foram textos que sempre me contaminaram. E o Tarcísio Prado é uma relação também assim de fascínio, né? Porque o Tarcísio era um sábio, era um homem muito iluminado, sabia das coisas desse mundo e do outro. Ele não era um poeta, mas ele sabia tudo, ele tinha a antena da raça, o Tarcísio. E eu me aproximei muito cedo dele. Ele chegou a mim através de Mário Quintana. Ele recebeu meu livro, Divagações, né, o meu primeiro livro, e ele era vizinho, a cunhada dele era vizinho da casa dos meus avós. E um belo dia eu recebo uma cartinha do Tarcísio, com um texto falando sobre divagações e um livro do Mário Quintana que ele me presenteava. Então, assim, essas personagens, elas aparecem no meu texto por amor, por afeto, né? Por admiração, por grande admiração. O Jorge Tufi também, que era um ser amazônico, nasceu aqui no Acre, por coincidência. Hoje eu moro no Acre, ele nasceu aqui em Sena Madureira, morou em Manaus, fez parte do clube, um grande poeta, fez parte do Clube da Madrugada, aí da Amazônia, e depois morou em Fortaleza, e esteve comigo em Parnaíba. O Carlos Pontes é testemunha disso. Ele passou 10 dias em Parnaíba. Ele foi ao lançamento do meu livro 50 Poemas Escolhidos pelo Autor em 2010, onde fizemos uma grande homenagem ao Jorge Tufi. E aí, em Velas Náufragas, eles acabam sendo, pelo amor que eu tenho e pela admiração, eles acabam virando personagens. O próprio Carlos Pontes é personagem nesse livro, né? A Clóris, a esposa do Carlos Pontes, o Carlos visitou a minha casa, que eu chamava de Alma Litorânea. Foi onde eu comecei a dedilhar os primeiros versos de Velas Náufragas. E um dos primeiros poemas a surgir foi exatamente Dunas Monazitas, em homenagem, inclusive, a Evandro Lins e Silva, né? As grandes expressões da Parnaíba. E também há uma outra expressão que não nasceu em Parnaíba, mas que eu evoco sempre muito, porque eu admiro demais, que é o Humberto de Campos. Para mim, a presença do Humberto de Campos na Parnaíba é um divisor de águas. É um homem genial, um grande poeta, um grande memorialista. Eu adoro memória, né? Então, tudo que se insere em memória me atrai. Então, Humberto de Campos tem esse enigma e essa atração. Infelizmente, hoje é muito pouco lido, já foi um dos homens mais lidos do país. Ele era o Paulo Coelho do século passado, né? Da primeira metade do século passado. Ele e Coelho Neto. Mas, infelizmente está esquecido. Mas é uma grande expressão. Mas o que eu ia dizendo é que o Carlos Pontes vivenciou na minha alma litorânea, que está aqui em Velas Náufragas, nas Dunas Monazitas, em homenagem ao Evandro Lins e Silva. E eu digo assim: revela, ó lua, a quem aqui primeiro se abrigou, os amarelados raios da tua luminária, velada por nuvens, sob a noite dos intermináveis silêncios, que despertam as longas neblinas do mistério dentro de mim. Lumar, lumar,
quando apareces em um limite escuro do céu, coberta pelo horizonte intangível de Deus, provocas em meu coração precioso a turbulência dos sonhos despojados. Ó lua, magia dos ventos que pairam sobre mim, as hélices dos meus pés já não cabem no solo da amplidão. E miro-te, sem as constelações no infinito, és bela, ó como és bela, no esconderijo que te engloba impudico. Então ressurges grávida do amor das xananas do outro dia, a dar aos amantes o fogo, a face, a fatia do teu calor de olhos frios. Ó lua, teus enigmas atraem a minha pele, cobertura da agrura humana por completo arrepio. Nas geografias estranhas da minha casa, esse luar só visto do meu jardim, morada da alma litorânea que o casal amigo, Carlos e Clóris, não desejou dormir nas redes da espaçosa varanda para não se encantar no poder da minha cabala de mago. Ó lua, a contemplação tristonha maior, és límpida, nova ou cheia e sempre sombria. Ó lua, balanças os meus instintos de macho sob o brilho intenso da tua carne obscura de fêmea, e surges novamente, és bela, ai como és bela, neste azul impenetrável sobre o mar oceânico da Parnaíba. Ó lua, ó lua, ó lua, meu espinhaço dolorido, marcada na tessitura de sal. E estar solitário nos cristais desta terra rara e isolada provoca a fortaleza anímica e a riqueza dos minérios interiores nestas praias do deserto, onde enfrentar horizontes são dunas de radioatividades graves ou gravíssimas. Ó lua, e aí vem um trecho que o Jairo Leocádio muito gosta. Retenho a alma da minha cidade encantada e o coração de seus viventes na armadura de um farol que busca amplidões, no choque entre as pedras mansas e bravas que se desprendem do azul oceânico de um céu vazio. As águas refeitas são nuvens de presságios que se iluminam na sede de um ser doído, cansado da guerra contra si mesmo. E toda palavra reside em seu globo de luz, assim como todo homem que nasce no litoral vive do seu sopro de mar, da sua raiz de fundos longínquos, parado no etéreo lumar, lumar. E aí a recriação, né, das imagens da lua e do mar, lumar, lumar. E o Carlos é presença nesse texto, e o Jairo Leocádio, que eu sei que é um apaixonado por esses versos. Então, assim, Dilson, esses amigos, eles começam a incorporar. Eu tenho certeza que daqui a pouco Dilson Lages Monteiro, João Pinto e Jairo Leocádio estarão nos meus textos. O Carlos já faz parte, mas os outros virão aí. Porque eu gosto de usar essa personificação, gosto de usar os lugares, gosto de usar a toponímia da elevação dos ambientes, das imagens, dos seres. Então, eu consigo arrastar tudo para a minha poesia, porque é vivência, eu sempre digo isso. Poesia é vivência, poesia é a sua razão de existir, que é a minha razão de existir, no caso, né? Viva, viva, a poesia viva de Velas Náufragas. Nós agradecemos a mais de 2 dezenas de participantes da 5ª edição do Círculo Literário Virtual de Entretextos. Seres são seres e não números, mas estamos aqui pontuando isso. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima oportunidade. Até mais. Felicidades. Boa noite, Diego Mendoza. Olá, estamos aguardando aqui em Fortaleza. Você vai voltar para o Nordeste. Olha aí, a minha conterrânea, né? A minha conterrânea, Lourdinha, né? Lourdinha Leite Barbosa. De Fortaleza.